O Tribunal Federal autorizou estados e municípios a comprarem vacinas. A gente fala agora ao vivo com o advogado Juliano Pessoa para nos explicar essa decisão, porque a gente sabe que inicialmente havia só uma determinação de que apenas o governo federal deveria fazer a campanha nacional de vacinação. E aí, a partir dessa decisão, né, exatamente da mais alta corte do país, doutor, abriu-se essa possibilidade? Como é que os estados e municípios devem realmente proceder? Boa noite, doutor Juliano. Boa noite, é uma satisfação uma vez participar do programa. Exato, existe uma liminar, na realidade, desde dezembro, tá, que monocraticamente o ministro Lewandowski tinha proferido nesse sentido. A Anvisa questionou isto, né, porque achou que o prazo que é concedido de 72 horas para análise seria muito curto, e um plenário que, por unanimidade, decidiu que os estados e os municípios poderão fazer essa aquisição. Porém, eles trazem a ressalva de que isso será possível a partir do momento que a União Federal, né, descumpra o PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações. Se ele descumprir isso, ou caso haja uma insuficiência de quantidade de vacinas, aí sim é quando os estados e os municípios poderão fazer essa aquisição de forma individualizada e separada da União. Então, tem esse porém aí, né? Não dá, por exemplo, para agora os estados e municípios querem comprar, até porque a gente sabe que está difícil até mesmo dessa compra direta, né? A gente, inclusive, tem uma situação do estado da Bahia que queria trazer as vacinas exatamente russas, mas essa, no caso específico da vacina Sputnik, ela não tem aprovação ainda aqui, aí é outro problema, né? Uma coisa é você comprar uma vacina exatamente já aprovada pela Anvisa, e eu acho que tem que ter muita responsabilidade nesse momento, né, doutor Juliano? Por mais que outros países já estejam vacinando com algumas vacinas, mas você precisa ter essa regulamentação do órgão, né, do país, que no nosso caso é a Anvisa, e que está fazendo um trabalho muito isento, está fazendo um trabalho realmente muito técnico nesse sentido, né? Exatamente. Agora, o detalhe muitas vezes é que se fica fazendo esse cotejo entre a urgência que se tem para adquirir as vacinas, né, a escassez, como você bem mencionou aí. De fato, os municípios e os estados, por mais que queiram nesse momento adquirir, não conseguirão, mas que a União esteja querendo fazer a tratativa direta, não está conseguindo adquirir. Mas o STF também se debruçou sobre essa questão que você levanta, da questão da análise prévia da Anvisa. O grande detalhe é que a decisão da Corte traz a previsão de 72 horas para que a Anvisa se debruce e faça essa análise. Então, a discussão girou inicialmente em torno disso. E aí o STF agora definiu, caso a Anvisa não se manifeste neste prazo de 72 horas, poderá sim haver a aquisição de uma vacina, mesmo sem a prévia autorização aqui no país. Porém, lógico, né, não de qualquer forma, ela terá que ser reconhecida por alguma agência reguladora internacional dos países de referência, como os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Então, tendo o uso emergencial deferido nessas agências reguladoras, que são referências muitas vezes para o mundo, né, principalmente a americana e a europeia, o município poderá fazer essa importação e adquirir diretamente. Mas para isso, como nós já tratamos no início, antes de qualquer coisa, terá que ser demonstrado o descumprimento por parte da União do Plano Nacional de Imunização e bem como também uma ausência, né, de repasse, vamos dizer assim, de quantidade de vacina satisfatória para aquele determinado estado ou município. Mas o que o STF fez trazer a discussão de volta é no sentido desse compartilhamento, digamos assim, de responsabilidade entre os entes federativos, né? Então, a saúde é um dever de todos os entes envolvidos, né? Do Distrito Federal, dos municípios, dos estados e também da União. Então, que haja esse compartilhamento de responsabilidade e essa união no sentido de não medir esforços todos os entes para que a gente preserve a maior quantidade de vidas possível. É isso que o STF proferiu por meio de decisão, no sentido de que os entes se movimentem para salvar vidas, que é o foco principal para que a gente se livre dessa pandemia. Agora, doutor Juliano, em relação a esse descumprimento, o que seria? Em relação a prazos, a uma promessa, por exemplo, a gente lembra que semana passada os governadores se reuniram, né, com o ministro Eduardo Pazuello, o ministro da Saúde, e ele prometeu que até o dia 24, né, 24 de fevereiro, ontem, ele iria enviar para os estados mais doses. Não prometeu a quantidade, mas disse que seriam mais doses.
E o Ministério cumpriu. Até ontem era o prazo limite, ele enviou e as doses chegaram, pelo menos aqui em Alagoas chegaram. Não sei se chegaram em todos os estados, mas, enfim, essa promessa foi cumprida. Se ele descumprisse, por exemplo, essa promessa, já abriria esse espaço aí, num simples não cumprir prazos de entrega, já abriria essa possibilidade de compra pelos estados e municípios? Já seria um descumprimento? É muito interessante a sua pergunta. E, na realidade, veja que desde o início, o STF, quando da apresentação da União, do plano, o STF vem pedindo reiteradamente que a União faça a atualização desse plano. Então, essa questão do prazo é uma coisa muito interessante. Logicamente que um dia ou dois a gente iria apelar para a razoabilidade. Mas, se de fato houver um atraso mais robusto, onde a União diz que vai encaminhar, ou encaminha em dose insuficiente a quantidade, ou não encaminha, como você bem ressaltou, de fato seria já um motivo que ensejaria o município ou o Estado já tentar, de alguma forma, se mobilizar para adquirir o imunizante de forma direta, caso haja disponibilização no mercado. Então, de fato, se houver essa inércia da União, o Estado e o município, naturalmente, com o intuito de preservar a vida das pessoas que ele está ali resguardando, é natural que ele se mobilize nesse sentido. A gente está vendo aí alguns estados sofrendo bastante com essa chamada segunda onda, com essa nova variante aí. Então, é natural que um governante de um estado como esse, ele queira se mobilizar de todas as formas no sentido de trazer a maior quantidade de vacinas possível. Então, caso a União, de fato, fique assim, de forma bastante demorada e não cumprindo com os prazos que ela se compromete por meio do plano, que está lá escrito, é bem possível que o município e o Estado possam, assim, buscar esse espaço aí de adquirir de forma direta, caso haja, lógico, disponibilidade no mercado para isso. Doutor Juliano Pessoa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, por trazer assuntos importantes, nos esclarecer também essas questões jurídicas. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.